Olá, alunos da C21, bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma. O professor Anderson de volta com vocês, continuando essa nossa conversa que a gente vem tendo nas últimas aulas sobre estatística. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante nessa área, que é um dos que a gente mais usa no nosso dia a dia, que é o valor médio, ou a média. A média, ela é um dado importante para a gente conseguir avaliar o que está acima e o que está abaixo dela na nossa pesquisa, né? Se eu quero saber a idade média dos alunos, se eu quero saber a altura média de uma população, a idade média de uma população, o rendimento médio, né? Quanto em média as pessoas ganham para conseguir localizar quem está abaixo dessa média e quantos estão acima desta média. Então, assim, a média ela é calculada para os dados quantitativos, aqueles que dá para contar, discretos ou contínuos, né? Então, a gente vai colocar aqui para dados quantitativos, lembra o que é quantitativo? A gente pode botar entre parênteses aqui, número, numérico, né? Discretos, que é a mesma coisa que dizer contável. 1, 2, 3, 4, 5. Média de filhos. Dá para ter 2,5 filhos? Não dá. Dá para ter 2 ou 3. A média pode ser 2,5. Ou... Cara, me perdi. Para dados quantitativos discretos ou contínuos. Que aí são, né, altura, 1,71 m, 1,72 m. Mas tem alguém que está entre 1,71 m e 1,72 m? Claro, tem os milímetros, tem, né? E aí aqui são nos números reais. Ó. Dinheiro é contínuo, né? Tem os centavos e tudo mais. Não é contável. Informa o valor médio. E a gente já trabalha com média desde lá da B30. Né? Quando a gente começa a falar em divisão lá na B30, eu sempre mostro um exemplo para vocês de um casal e a renda média desse casal. Quem é meu aluno desde o 6º ano vai lembrar. E aí assim, coloca lá o salário do marido, o salário da mulher, qual é a média salarial deles. O que a gente faz? A gente soma e divide pelos dois e vê quanto em média cada um tem. Aí eles têm um filho, como é que fica essa média salarial deles? O filho não está trabalhando, não está contribuindo financeiramente, mas ele agora passa a contribuir para os gastos. Então, não divido mais por 2, começo a dividir por 3 e assim por diante. É um dos primeiros exemplos de média que eu mostro para vocês. Tá? Então a gente vai olhar agora com um pouco mais de seriedade o que é esta média. Né? Para um conjunto de dados com, e aí eu vou escrever aqui com outra cor, ó, N elementos, a média será
a soma dos N elementos dividida por N. Como assim? Vamos a um exemplo, tá? Eu entro numa turma, pego um grupo com 10 alunos. 10 alunos. E pergunto para eles: qual a tua idade? O primeiro aluno vai dizer: eu tenho 12. O segundo: eu tenho 14. O terceiro: eu tenho 13. O quarto: eu tenho 14. O quinto: eu tenho 16. O sexto: eu tenho 15. O sétimo: eu tenho 14. O oitavo: eu tenho 14 também. O nono: eu tenho 14 também. E o décimo: eu tenho 15. Para calcular a média disso, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os meus resultados e dividir pelo número de pessoas que me respondeu, pelo número de resultados que eu tenho. Então, olha só, soma 12 mais 14 mais 13 mais 14 mais 16 mais 15 mais 14 mais 14 mais 14 mais 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quando eu terminar esta soma, eu vou dividir por 10 o número de elementos que respondeu a minha pergunta. Ok? Vamos fazer isso aí, ó. 12 mais 14 mais 13 mais 14, faz aí. Olha só. 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14. 5 vezes 14. 20, 70. Mais 15 mais 15. 70 mais 30 dá 100. Mais 12 mais 13. 25, 125. Faltou só o 16, 135, 141. Então, isso aqui vai dar 141 dividido por 10. A média das idades vai ser 14,1. Essa é a média. Quem está na média? Quem tem 14 anos está na média. Quem tem menos de 14 anos está abaixo da média de idade. Quem tem mais de 14 anos está acima da média de idade da turma. Ok? Média é isso. Média é a soma dos N elementos dividida por N. Em matemática tem um símbolo bem interessante para mostrar isso aqui. Soma dos N elementos. Que é o seguinte. Isso aqui, ó. Parece uma ampulheta. Um E parece uma ampulheta. Isso aqui significa somatório. Somatório dos N elementos. Somatório dos N elementos. Dividido por N. Somatório dos N elementos dividido por N. Deixa eu olhar aqui na gravação se está aparecendo isso. Tá. Somatório dos N elementos dividido por N, pelo número de elementos. Ok? Dá um pause aí e copia e eu volto com outros exemplos. Então, olha lá. Vamos retomar aquele exercício lá da B30, lá do 6º ano. Adriana ganha R$ 1.877 por mês e Beto R$ 1.363. Esses são os salários dos dois. Responda. Qual a média salarial do casal? O que a gente vai fazer? Quantos salários tem aqui? 2. Pessoas, 2.
Então, eu tenho o salário da Adriana, do Beto, e tem a Adriana e o Beto. Bora lá. A soma, vou até botar o símbolo aqui, ó. A soma vai ser 1.877 mais 1.363. 10, 14, 12, 3. R$3.240 e quanto eles ganham ao todo. Eu vou pegar essa soma e vou dividir pelo número de elementos. O número de elementos é a Adriana e o Beto. 3.240 dividido por 2. 1, 6, 2, 0. Então, a média salarial deles, quando eles têm, em média, R$1.620. Então, R$1.620 por pessoa da casa. Aí, o que acontece? Para a gente entender como funciona a média. Eles têm um filho. Esse filho, o salário dele vai ter que entrar aqui. Só que ele não tem um salário. 1.877 mais 1.363 mais 0. Vai continuar sendo os mesmos 3.240. Só que agora a média salarial tem 3 pessoas. 3.240 dividido por 3. Olha só. 1. 3 não cabe no 2. Boto 0 aqui e posso baixar o próximo. 3 vezes 8, 24. 0. Então, eu tenho que a nova média aqui vai ser de R$1.080. Eles têm uma perda média. Ganham um filho, né? Mas, ó, a perda média de rendimento por pessoa cai de 1.620 para R$1.080. E após 2 filhos, eles decidem ter mais um filho. Vai mudar isso aqui? Não. Vai continuar sendo 3.240. Mas quantas pessoas tem agora? 4 pessoas. 4 vezes 8 é 32. 4 vezes 1 é 4. Nossa nova média aqui cai para R$810. Metade, por quê? Porque dobrou o número de pessoas para viver com a mesma renda. E após 3 filhos, bom, eu vou ter os mesmos 3.240 dividido agora por 5 pessoas. 30, 20, 40. Então, nossa nova renda mensal aqui vai ser de R$648 por pessoa. Então, toda vez que a gente está pensando em média, a gente vai lembrar que é a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Certo? Ficou mais claro? Bora lá, dá pausa para copiar. Bora lá, turma, fazer a atividade agora. Então, assim, ó, 3 atividades para vocês calcularem médias. Observar a tabela de pontos de uma equipe,
O atleta A fez 80 pontos, ou a atleta, né? B fez 90 pontos, C fez 50 pontos, D 100 pontos, E 40 pontos e F 60 pontos. Responder. O total de pontos dessa equipe, quantos pontos essa equipe fez ao todo e a média de pontos dessa equipe. 2. Confira a altura dos jogadores do time de vôlei da escola. O jogador A tem 1,80 m, o jogador B 1,90 m. Time de vôlei tem que ter 6 jogadores. Vamos mudar para basquete. As viajadas que eu dou no meio do negócio, né? Do time de basquete da escola. A 1,80 m, B 1,90 m, C 1,85 m, D 1,91 m e E 1,78 m. Eu quero saber a altura média do time. A média da altura do time, tá? E na 3, a temperatura mínima de São José dos Ausentes foi avaliada por uma semana em agosto. No dia 1º de agosto, a temperatura mínima foi de 2 graus abaixo de zero. No dia 2, 1 grau abaixo de zero. No dia 3, 1 grau positivo. No dia 4, 1 grau abaixo de zero. No dia 5, 3 graus positivos. No dia 6, 1 grau positivo. E no dia 7, 1 grau abaixo de zero. E eu quero saber qual foi a temperatura mínima média na semana. A média dessas temperaturas, certo? Resolveu essas 3 questões, bate aquela fotinha, manda lá pelo aplicativo e eu fico esperando por vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E não esquece do pause.